Vamos lá, segunda parte da nossa aula. Já vimos a importância, já vimos como tratar o cliente, como fazer todo aquele procedimento, né, do aluno iniciante, tal como anamnese, entrevista pessoal, avaliação corporal. E agora nós vamos fazer a montagem de treino para um iniciante. Para um de iniciante, a gente vai fazer treino de adaptação, tá, gente? Essa que é a maneira que nós chamamos o treino de iniciante, treino de adaptação. Então, vocês imaginam aquele cliente sedentário, tá? Ele pode ser, para a gente fazer um exercício físico para ele, pode ser, a princípio, pode ser qualquer sequência de exercício. Aonde que vamos objetivar aumento na força muscular e também melhorar o nível de aptidão física. Ou seja, aqui eu estou falando da resistência cardiorrespiratória, tá? Só que vocês vão ter que atentar à sequência também. Pode ser qualquer sequência, você tem que atentar. Por quê? Pode estar muito difícil para o nível atual de condição física desse indivíduo. Também a sequência ela pode oferecer riscos e benefícios. Então você tem que, a qualquer momento, você tem que estar esperto, você tem que, né, ficar ciente de que você pode estar alterando essa sequência também. O que é mais comum em academias? Principalmente nessas academias que estão surgindo aí, que são as low cost, né? A montagem de programas de treino pré-determinadas. Você chega lá, você coloca a sua digital e praticamente sai um ticket de mercado para você com a sequência de exercícios, ou seja, não considera as características individuais. Tá? Então, aí que entra a nossa questão. Não podemos deixar isso acontecer, porque o nosso atendimento é o diferencial, o atendimento de vocês são o diferencial. Né? Então, por isso que a gente tem que saber o que a gente está prescrevendo para o indivíduo. Tem que ter um ponto de vista, geralmente, o que acontece? Tá, e não só nas low cost, como as academias, muitas academias têm um treino pré-determinado, um treino montado para iniciante, um treino montado para isso, um treino montado para isso, e acaba o professor perdendo a sua função. Não deixe isso acontecer, tá? O ponto de vista técnico da maioria das academias é a organização da sala da musculação. Ou seja, não vamos passar exercícios de perna na segunda-feira, não vai passar exercício de peitoral na segunda-feira por causa que todo mundo vem querer fazer o peitoral. Ou subdivide, para mulherada vai ser mais ou menos isso, para homens vai ser isso. Então eles olham de acordo com a organização da sala da musculação, para estar diminuindo o fluxo. É interessante isso? É interessante isso, para não precisar ficar revezando aparelho, enfim. Só que muitas vezes não atende necessidades e objetivos individuais do aluno. Né? Então a gente tem que saber como que a gente pode estar fazendo essa tratativa desse assunto aí. Então, a maioria dos alunos que adentram na academia, vocês podem ver, a grande maioria deles são iniciantes. É fato. Quantas pessoas você vê na academia que tem um nível avançado de treinamento? Você pode contar no dedo. Você pode contar nos dedos. Tá? Por quê? A rotatividade é muito grande em academias. Tá? Então, assim, a grande maioria deles, na maioria das academias, claro, né, quando nas academias, não estou falando de clínica de personal e tal, porque daí são aqueles alunos mais duradouros, né, que fica aí de meses, anos, né, até décadas treinando com você. Mas a questão está falando de academias aqui agora, né, que a rotatividade ela é grande, a maioria dos alunos eles são iniciantes. Então, o treino de adaptação para iniciante, o que acontece? Vocês têm que imaginar que ele praticamente não tem nenhuma experiência do treinamento com pesos. Eles são iniciantes ou sedentários. Eles estão parados há mais de um mês, já pode estar voltando, regredindo no treinamento. Não necessariamente lá no treinamento inicial, mas eles podem estar regredindo. Por exemplo, se está no nível intermediário, nível 4, ele regrediu para 2, né? E assim por diante. Mas agora, quando eles são parados, como eu comentei com vocês, há mais de 5 ou 6 meses, aí sim tem que voltar para o nível iniciante. O volume de treino, ele tá caracterizado tal como o número de sessões de treino no dia, na semana, no mês, no ano, a quantidade de exercícios e quantas repetições você vai estar fazendo exercício, e quantas séries, qual que é o intervalo que você vai fazer. E a intensidade, já estou falando da carga, da peso, né, utilizadas em cada sessão de treino. Por mais que você vai querer fazer um treino, por exemplo, para iniciante, passar um treino razoavelmente pesado, o que vai acontecer? Vai acontecer a lesão nele, vai dar lesão nele, tá? Por quê?
Porque a articulação, os tendões, eles são sempre os mesmos. Eles não aumentam ou diminuem de tamanho. A musculatura, ela aumenta ou diminui de tamanho. Então, vocês pensem, a musculatura desenvolvendo, se ela desenvolve rápido demais, né, ou com suplementação, ou com algum outro recurso ergogênico, o tendão é mesmo que vai acontecer alguma lesão, vai acontecer lesão. Tá? Então, por isso que o treino ele tem que ser gradativo, controlado e periodizado, onde que o mínimo de agressões aos sistemas orgânicos tem que ser feitos inicialmente. Você tem que ter uma coerência fisiológica e biomecânica. Por isso que estudamos todas as variáveis fisiológicas, biomecânicas, porque temos que ter uma cientificidade no nosso treinamento. Tá? Só que, muitas vezes, você não pode estar aplicando, por exemplo, um teste de força máxima, que seria o teste para ver as cargas, né, que seria de uma repetição máxima, por exemplo. Muitas vezes você tem que estar utilizando o método ensaio ou erro, ou seja, você vai colocar um peso para o indivíduo, tá? E talvez ele vai falar, professor, tá bom esse peso, né? Ou esse peso está leve, podemos aumentar? Podemos, só que você nunca esqueça que o treino dele não termina ali. O treino dele termina 24 horas ou até mesmo 48 horas depois. Você tem que ver como é que foi o pós-treino dele. Da mesma maneira que quando você trabalha com vendas, né? Você trabalha com vendas, você vai querer fazer o pós-vendas com o seu cliente. Né? O pós-vendas muitas vezes é o mais importante. Então você tem que estar sabendo, você tem que estar ciente com o cliente se ele no outro dia ele sentiu muita dor, se essas dores atrapalharam ele a fazer as atividades do dia a dia, se ele conseguiu se movimentar, se no próprio serviço dele isso prejudicou ele, né? Isso aí também não seria interessante, tá? Então, por isso, você sempre tem que estar ciente com o aluno, conversando com ele, né? Então, a princípio, nos iniciantes seria o método ensaio-erro, né? Da carga e tal, porque pode ser que hoje você colocou a carga, ela apareceu leve, mas amanhã o cara não vai conseguir nem esticar o braço direito. Nossa, não consegui esticar o braço. Tem gente que acha legal, mas tem muitas pessoas, a maioria delas não gostam desse desconforto assim tão forte, né? Então, assim, para treino iniciante, a gente vai trabalhar com menos carga e mais repetições. Ou seja, menor intensidade, maior volume. Mas, professor, quanto tempo que dura o treino para iniciante? 3 semanas, no máximo 1 mês e meio. Não deixe mais do que esse tempo o aluno com o treino, por causa que ele vai desistir rápido, ele enjoa, tá? E eu sempre falo, treino para iniciante, eu coloco 3 semanas. Claro, se ele for, né, às vezes as 3 ou 4 vezes na semana que foi proposto para ele, tá? 3 semanas, 4 semanas. Mas a teoria fala para colocar no máximo 1 mês e meio, tá? A ciência. Só que eu deixo também no máximo 1 mês, para treino iniciante. Ele é limitado pelo seu efeito positivo dentro de um ciclo de treinamento. O ciclo de treinamento tem que ser tem que ser de 16 a 20 sessões. Ou seja, 3, 6, 9, 12, 15. 5 semanas aí. Né? Se a pessoa vai 4 vezes na semana, 4, 8, 12, 16, vai ser 1 mês. Né? Então tem que variar de 16 a 20 sessões. Na verdade, aqui foi a digitação, é de 12 a 20 sessões. Tá? Então, 3, 6, 9, 12. Seriam 4 semanas aí, no máximo, tá? Para estar no ideal para estar fazendo com o indivíduo. Né? Então, às vezes, ele faz um pouquinho mais. Mas, no máximo, aí, 20 sessões desse tipo de treinamento para ele estar fazendo a alteração. O treino de adaptação, o número de séries por grupamento muscular, por grupo muscular, é 1 a 3 séries. O número de exercício por grupo muscular é 1. A frequência semanal é 3. Mas se ele quiser ir mais vezes na semana, pode ir, claro, você não vai falar para ele ficar em casa. Tá? Então, assim, a musculação para o treino iniciante vai ser de segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. É essencial ele ter esse dia sem treino, tá? Para recuperação do indivíduo. Mas esse dia sem treino, que eu digo da musculação. No caso dele, poderia fazer um treino aeróbio, né? Aqui podia deixar de terça e quinta fazer abdominal, aeróbio, caminhada na esteira, alguma coisa mais funcional, e aqui propriamente dita a musculação, segunda, quarta e sexta. Então, para iniciante é essencial que tenha esse descanso. Treinou um dia, o outro descansa. Treinou outro dia, o outro descansa. Treinou outro dia, o outro descansa. É dessa maneira que tem que ser feito. Mas o descanso pode ser ativo. Se o descanso for ativo, é com outros exercícios, né, que não seja a musculação.
As diretrizes para a montagem do programa de treinamento para iniciante é alternada por segmento. O que significa isso? Eu vou trabalhar peito, depois vou trabalhar extensores da coxa, depois vou trabalhar costas, depois vou trabalhar posteriores da coxa, depois eu trabalho bíceps, depois eu trabalho panturrilha, depois eu trabalho deltóide, depois eu trabalho tríceps. Por isso que é chamado de alternado por segmento. Os objetivos metabólicos que visam aumentar o componente oxidativo, ou seja, metabolismo aeróbio do treino, tá? Porque queira ou não queira, fazendo alternado por segmento, fazendo um treino volumoso desse, porque assim, vocês pensam, se é um exercício por cada agrupamento muscular. Quantos grupamentos musculares tem o nosso corpo? Peito, peitoral, costas, deltoide, bíceps, tríceps, panturrilha, anterior de coxa, posterior de coxa, abdômen, lombar, pelo menos 10, certo? Pelo menos 10. Então, vocês vejam quão volumoso vai ficar o treino desses iniciantes. E, a princípio, o treino dele vai ser mais volume e menos intensidade, ou seja, o aluno iniciante vai ficar um pouco mais de tempo na academia? Sim, vai. Tá? Não é aquele 30, 40 minutos de treino que é intenso para uma pessoa que está mais avançada. Não, o iniciante, o treino é volumoso. Tá? E o treinamento ele tem um objetivo para estar fazendo o gesto mecânico. Ou o que eu quero dizer com isso? Tem que ter uma adaptação neural desses indivíduos, tá? Onde é que ele vai estar fazendo a mecânica do movimento, né? Por enquanto, aqui para iniciante, a gente não vai pegar no pé da respiração. Respiração a gente pega no pé dos intermediários. Eu vou passar para vocês algumas técnicas também nas próximas aulas. Aqui, o que eu estou querendo fazer? Aprimorar o gesto mecânico, adaptação neural. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, tenho que conscientizar qual musculatura que eu estou fazendo, não simplesmente fazer o movimento. Tem que fazer o movimento de uma maneira correta, uma biomecânica com classe, né? Então é isso que tem que ser feito. Esse treino alternado por segmento, regra 1, tá? Vou falar algumas regras para vocês. Movimentar as articulações de membros superiores, membros inferiores e as que envolvem a coluna. Na verdade, não só a coluna, estou falando tô falando das que envolvem o tronco, né? O tronco, ele envolve tanto a coluna quanto o abdômen. Tá? Então, eu tenho que trabalhar dessa forma. Onde que eu vou estar priorizando os movimentos multiarticulares. Aqui eu estou falando para vocês um treino convencional, tá? Um treino convencional. Vou estar priorizando os movimentos multiarticulares. Vai variar de 8 a 12 exercícios. Vocês viram que a gente contou pelo menos 10 musculaturas, né, grupos musculares que temos no nosso corpo. Então, aqui, o autor, o Shida, né, 2013, ele falou que vai variar de 8 a 12 exercícios. Tá? Então, vamos fazer de acordo com a nossa contagem, de 10 exercícios. Vamos lá. Como que é o nome desse exercício aqui? Puxador frente. Eu estou trabalhando qual a musculatura? Dorsal. A hora que eu vou fazer o hack machine, qual musculatura que eu estou trabalhando? Me fala, gente. Liguem o áudio aí de vocês. Qual musculatura que eu estou trabalhando aqui? Nessa ordem, nessa sequência, tá? Vocês podem ver que eu estou alternando por segmento. Faço um, depois faço o outro. Enquanto que eu estou fazendo outra musculatura, aquela que eu fiz anteriormente está descansando. Qual musculatura que eu estou trabalhando aqui no Hack Machine? Falam lá, gente. Quadríceps. Quadríceps. No puxador frontal. Dorsal. Dorsal. No tríceps pulley. Tríceps. No elevação lateral com halteres. Deltoide. Cadeira adutora. Músculos adutores da coxa, tá? Da perna. Vocês podem falar de uma maneira simples para mim, só quero saber se vocês estão entendendo, tá? E aqui, se eu for fazer um pec deck, estou trabalhando qual musculatura? Peitoral. Se eu fazer uma mesa flexora, trabalho qual musculatura? Posterior da coxa. E se eu fazer uma rosca bíceps direta? Bíceps. Bíceps. Se eu fazer panturrilha em pé? Panturrilha. E se eu fazer um abdômen? Abdominal. Abdômen central. Tá, então vamos lá.
Por que alternado por segmento? Vamos lá, olha a sequência do treino para iniciante. Costas, quadríceps, tríceps, deltoide, adução, peitoral, posteriores de coxa, bíceps, gastrocnêmio e abdominal. Tá? Então, vejam como que a gente conseguiu alternar, né? Não teve nenhum músculo que foi repetido. Claro, tem aqueles exercícios que a gente trabalha outras musculaturas junto com aquela principal, né? Que seria da prioritária. Tal como o puxador frente, eu trabalho bíceps também, né? No exercício de peitoral, eu trabalho deltoide também, né? Aqui no voador frontal, enfim, né? Então, vocês podem ver por que eu faço alternado por segmento. Enquanto fiz costas, enquanto costas estou descansando, estou fazendo perna, né? Depois eu não vou repetir costas novamente. Então, esse seria o treino para iniciantes, tá? De 8 a 12 exercícios. Então, vamos lá. O treino para iniciantes, vocês vejam bem, é o programa alternado por segmento. Regra 2. Regra 1, falamos, né? Você vai ter que movimentar todas as articulações, membro superior, membro inferior e aquelas que envolvem o tronco, tal como coluna e abdômen. Regra 2. Estabelecer a quantidade de estímulos para cada grupo muscular. De 8 a 12 exercícios. Então tá, então vocês pensem bem. Se cada agrupamento muscular, eu vou dar apenas um estímulo específico. Então eu vou estar fazendo 12 exercícios. Vamos pensar aqui na quantidade maior, que seria de 12 exercícios. Vocês vão multiplicar 3 séries que nós vamos fazer em cada exercício. Tá? Então, 3 séries de tantas repetições. Né? Para iniciante, a gente vai variar entre 12 e 15 repetições. Por quê? A gente está querendo trabalhar mais a resistência muscular localizada. Tá? Então, 12 exercícios vezes 3 séries. Vou ter 36 séries. Se vocês levarem em consideração que, para iniciante, temos que ter um intervalo de recuperação de 1 minuto ou menos, por causa que eu quero resistência muscular localizada, então não tem por que eu dar mais intervalo, vou dar só no máximo 1 minuto. Então, vocês vão fazer 36 séries, eu vou estar multiplicando por 1 minuto de descanso entre cada série. Então, vai dar praticamente 36 minutos de recuperação. Consequentemente, tá? Vai ter mais tempo de execução do exercício, por exemplo, mais de 10 repetições. Tá? Então, o tempo de execução do exercício, vamos colocar aqui 15 repetições, da onde que é para o aluno iniciante, onde temos a fase concêntrica e a fase excêntrica. Então, vai dar praticamente 4 segundos, aproximadamente 4 segundos. Então, se cada série vai dar aproximadamente 40 segundos, tá? Então, aqui a gente colocou, vamos deixar como 10 repetições, por causa que daí eu fiz aqui para o cálculo ficar mais fácil, tá? Então, para cada série, aproximadamente 40 segundos, porque 10 repetições vezes 4 segundos, cada repetição, né, vai dar 40 segundos. Tá? Vai dar um total de 24 minutos de execução de exercício que eu estou fazendo. Tá? De todos os exercícios, dos 10 exercícios. Né? Na verdade, aqui temos de execução do exercício, que seriam de 10 exercícios. Com 10 repetições. Esse intervalo de recuperação, tá? Que seria somado de 36 minutos, somado ao movimento em execução, que é 24 minutos, você soma 24 com 36, vai dar mais ou menos 1 hora de treino para o indivíduo iniciante, tá? Daí para mais, porque pode ser que você ainda vai passar algum aeróbicozinho para ele, uns 10 ou 15 minutos de esteira, dependendo do objetivo, um pouquinho mais, né? Então, o tempo do treinamento desse indivíduo vai ser uma média de 1 hora, um pouquinho para cima disso, né? De 50 minutos até 1 hora e 20, tá? Esse cálculo aqui foi proposto por Ratamese em 2009. Então, regra 3 do treinamento para iniciante. O critério de priorização dos grupos musculares deve ser o tamanho, ou seja, maiores e depois os menores, tá? Por exemplo, peitoral e dorsal, que são grupamentos maiores de musculatura, depois vou trabalhar o bíceps e o tríceps, né? E também eles trabalham em conjunto. Tal como eu coloquei aqui para vocês no slide anterior. Eu coloquei primeiro
dorsal, né? Depois eu coloquei o tríceps, depois eu coloquei o peitoral, depois eu coloquei o bíceps. É claro que tem outros exercícios aí intermediando eles, mas assim, primeiro colocamos, da forma convencional, primeiro colocamos os multiarticulares também. Então, recomendação 1, multiarticulares, para depois você finalizar o seu treino com monoarticulares, aqueles que você utiliza só uma articulação aí específico para você fazer o exercício. Tá? Então, por exemplo, me dê um exemplo do exercício multiarticular, gente, vamos lá. Um exercício multiarticular. Agachamento. Um agachamento. E um monoarticular para a perna. Panturrilha. Panturrilha, ele tem alavanca interfixa, sim, é um monoarticular, tá? Porque quando você for fazer que não está movimentando o joelho, né? Aí sim é monoarticular, tá? Por exemplo, um outro exemplo seria a extensora ou flexora. Né? Recomendação 2, primeiramente você vai para as máquinas, depois você vai para pesos livres, da mesma forma que eu coloquei aqui para vocês. Primeiro eu estou com as máquinas, certo? Depois que eu fui passar o peso livre, pode ver que aqui veio uma outra máquina aqui no meio ainda, mas primeiramente vocês vão estar passando os exercícios multiarticulares, depois monoarticulares, depois a recomendação 2, máquinas, e depois pesos livres. Essa é a maneira convencional, tá? Então vejam lá, a ordem convencional do exercício físico, ó a sequência, tá, dessa ficha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, olha lá. Peitoral, quadríceps, reto do abdômen, dorsal, isquiotibiais, oblíquos do abdômen, tríceps, adutor, quadrado lombar, bíceps braquial, tríceps sural e eretores da coluna. Viu que salada de fruta ficou ali? Não importa muito a sequência ali. Para iniciante, você pode estar passando para um estímulo para cada musculatura, mas também temos a ordem de pré-exaustão. E como o próprio nome já disse, ele não seria da ordem convencional, tá? Ordem pré-exaustão, o que seria? Primeiro eu vou trabalhar os menores, tais como bíceps, tríceps, né? Adutores do quadril, quadril lombar. Depois eu começo a trabalhar dorsal, isquiotibiais, peitoral, quadríceps, reto abdômen, tá? Mas o mais utilizado mesmo é a ordem convencional, tá? Então, aqui eu só trouxe para vocês saberem aí, mais ou menos, né? O que tem outra ordem para a gente estar utilizando também. Tá? Mas, assim, para o indivíduo, para ele ficar melhor, um treino melhor, mais bem periodizado, seria a ordem convencional. Tá? Então, começando por multiarticulares, monoarticulares, máquinas, depois pesos livres. Ou também, primeiramente, musculaturas maiores e depois a musculatura menor. Tá? Então, aqui seria o treino de adaptação para iniciante. Como que é feito um treino para hipertrofia? Como que é feito um treino para força máxima? Vocês podem ver que a intensidade para os dois é de 60% a 70% de um RM. O volume de treinamento é de 1 a 3 séries, de 8 a 12 repetições. Tá? Aqui eu digo para hipertrofia muscular, tá? Para iniciante também. Agora, quando a gente vai trabalhar resistência muscular localizada de uma maneira específica, a gente está falando de 12 a 15 repetições, tá? O intervalo de recuperação de 60 minutos, de 60 segundos a 120, ou seja, de 1 minuto a 2. Velocidade de execução tem que ser moderada. Frequência semanal de 2 a 3 vezes na semana. O treino para força, para diferenciar da hipertrofia, só vai mudar, nesse nível de treinamento, só vai mudar a velocidade de execução, porque aqui pode ser lenta ou moderada, tá? E agora, o treino de adaptação para iniciantes. Aqui eu montei um treino para vocês, tá? Para vocês estarem cientes de como que a gente montaria um treino de adaptação para o iniciante. Isso aqui foi, né, eu que montei para vocês manualmente o treino, para vocês verem a diferença, como que ficaria como que é feito um treinamento de maneira fácil, simples para o iniciante. Então, vamos lá. Primeiramente, você vai coletar o nome do indivíduo, qual que é o programa. Programa de iniciante, é raro você estar colocando, tipo assim, emagrecimento, você quer isso. A primeira coisa do programa de iniciante é o condicionamento físico e a adaptação.
tá ok? Esse é o programa de treinamento para iniciante, com esse objetivo. A duração do programa, coloquei aqui para vocês de uma maneira exemplificada de tudo que falamos até então, tá? De um mês, no máximo aí 12 treinos, tá? Fase do treino iniciante, frequência do treino 3 vezes na semana, e intervalo entre as séries entre 1 minuto e 1 minuto e meio. Então, vamos lá. Aqui tem a sequência. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e A10. Vou perguntar para você, Karine, se o exercício A1 estiver ocupado, eu tenho que ficar esperando ou posso pular para o A2? Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver que treino que é esse. Tá tudo misturado? Não. Aqui eu estou falando treino para iniciante. Ah, tá. Não, pode pular. Pode pular. Posso pular. Sempre depois com a intenção de voltar, tá? Então, por exemplo, no A1, o A1 está ocupado, o A2 também está ocupado, beleza, vou fazer o A3. Só que daí depois eu volto para A1, A2, tá? E aí eu pulo o A3, o que eu já fiz, e assim por diante, tá ok? Então, assim, é melhor o aluno fazer essa alternativa do que você ficar esperando, né? Porque senão já não vai dar aquela 1 hora e 20 de treinamento, vai dar muito mais. Né? Então, vocês podem ver a musculatura, ó, peitoral, extensor, dorsal, flexor, deltoide, adutor, bíceps, abdutor, tríceps e fechei o treino com abdominal. Ou seja, um exercício para cada agrupamento muscular. Aqui são os exercícios, tá? Que são utilizados. As séries, quantas séries? Série de 2 a 3 séries para cada exercício, tá? Então vamos taxar aí 3 séries para cada exercício. Quantas repetições? De 12 a 15. Vocês vão ver que quando a gente estiver no período avançado de treinamento, não vamos ficar atentos com o número de repetições. Aqui a gente está falando porque a gente está educando o aluno. A hora que a gente chegar no nível intermediário avançado, vocês vão ver que é diferente a metodologia. Tá? Então, por isso que você fala, mas o professor falou que o número de repetições é tanto. Calma lá, gente. A gente está falando de nível iniciante. Tá? Eu não vou colocar carga de uma maneira que ele faça só 7 ou 8 repetições. A gente está falando de iniciante, que a gente está querendo uma resistência muscular localizada. A gente quer oxigenação da musculatura desses indivíduos. Tá? É isso que eu estou querendo, é isso que eu estou propondo. Além de uma adaptação neural. De repetições, vamos colocar de 12 a 15. Tá? Então, aqui coloquei 15 repetições nessa ficha. A carga de treinamento, eu costumo não colocar. Por quê? Porque a carga de treinamento ela pode ser variável. Pode ser que em um dia o indivíduo ele venha com muita vontade de treinar e outro dia pode ser que ele venha com pouca vontade de treinar. Pode ser que num dia a mulher ela vem no período menstrual, pode ser que no outro dia ela está muito bem. Então, a carga ela pode ser variável. Só que pro nível iniciante, tá, eu oriento, não costumo colocar, mas eu oriento a todos vocês colocarem. Por quê? Por causa que o aluno ele não vai lembrar que carga que ele pegou. E pode ser que ele pegue uma carga maior. Então, por isso, para o nível iniciante, é válido, sim, você estar colocando essa carga. Tá? Então, uma parte do treinamento que ela é importante para esse indivíduo. Tá? Carga de treinamento. E aqui alguma observação. Se você for colocar algum método de treino, né? Quais métodos de treino que eu posso colocar para nível iniciante? Para nível iniciante, se vocês forem colocar algum método de treinamento, no máximo, uma pirâmide, tá? No máximo. Mas eu nem aconselho vocês fazerem isso. Mas a teoria diz que vocês podem colocar uma pirâmide aqui também, tá? Então, esse é o único método de treino utilizado para iniciante. Ou seja, não tem muitos professores que querem, por exemplo, querem fazer o aluno sentir dor no outro dia, quer ganhar o aluno nessa dor dele, que acha que quanto mais dor, melhor. Não é assim, não. Tá? Porque a maioria dos iniciantes também, eles não retornam porque eles têm muita dor muscular. Então, a gente tem que trabalhar, tem que levar muito em consideração esse fator, essa variável, tá? Por causa que o aluno iniciante, ele quer fazer uma coisa, né? Ele tem que fazer, não é que ele queira, né? Às vezes ele queira sentir dor, mas a gente tem que fazer uma coisa, tem que fazer um treinamento progressivo, tá? Não pode ser dessa forma assim, chegar de supetão aí. Então, você vai fazer aquela tentativa de ensaio e erro da carga. Está muito pesado?
Tá, vamos diminuir um pouquinho, beleza. Aí você coloca uma carga que você acha que está boa pro aluno. Ele fala, professor, ficou leve. Não, mas vamos manter essa carga hoje, porque se amanhã você se sentir muito, muito dolorido, aí vai prejudicar o seu treinamento, vai prejudicar o seu desenvolvimento. Né? Então, vamos fazer essa carga hoje e amanhã vamos ver como é que seu corpo responde. Chega depois da manhã ele fala, nossa, professor, você tinha razão, hein? Aquela carga lá, senti bastante dor. Não precisava ter aumentado, não. Você tem razão, vamos continuar. Então, assim, ele vai dar razão para você. Porque queira ou não queira, quando você tem expertise, quando você treina, quando você vivencia, quando você faz o estágio, né? Por isso que eu falo que vocês têm que sempre acompanhar na prática, porque você nunca vai saber se a carga está boa ou não. Determinado, você vai ver mais ou menos o biotipo da pessoa, né? Se ela é ecto, exo, meso, endo ou mesomorfo. E também, além disso, você vai ver qual é a condição da pessoa, se ela tem o corpo avantajado, se ela não tem, né? Você vai vendo conforme você tem o aluno tem a percepção subjetiva do esforço, tal como aquela escala de Borg que nós estudamos nas primeiras aulas. Importante vocês também colocarem, né, aqui informações para que o aluno ele fique sabendo. Por exemplo, realizar o treinamento resistido com peso segunda, quarta e sexta, ou seja, 3 vezes na semana. Realizar o treinamento aeróbio terça, quinta e sábado. Isso se ele quiser, se ele tiver a opção de 6 vezes na semana, né? Ou de terça e quinta, sábado e domingo você vai descansar. Mas essas observações, por mais que vocês falem, tá? Por mais que vocês falem para o aluno, quando você está montando o treino, você explicou para ele tudo certinho, só que vocês imaginem, ele é iniciante. É muita informação para a cabeça dele. Então, quanto mais informações vocês escreverem na ficha, melhor. Ele vai se sentir mais bem atendido. Tá? Ele vai se sentir mais bem acolhido pelo professor. Tá? Então, é importante vocês estarem escrevendo, tá? Então, escrevam demais, é melhor vocês escreverem de mais do que de menos. Tá? Nesse caso, para iniciante, porque para ele tudo é novo. Ele tudo é novo. Nome do exercício ele não sabe, porquê das séries ele não sabe, porquê do descanso ele não sabe. Ele vai aprender com vocês por quanto é importante é comer antes e depois do treino, né? Tudo isso aí ele vai tá aprendendo. Tá? Mas no treino aeróbio, de terça, quinta e sábado, você vai vir, vai fazer aeróbio e vai fazer abdominal. Opa, peraí, você tem que escrever para ele isso aí, você tem que periodizar isso para ele. Ou seja, o treino aeróbio vai ser 40 minutinhos de esteiro, bike ou elíptico. Você mostra para ele, não é não é 40 minutos disso, disso e disso. É ou, tá? Você escolhe ou esteira, ou bike ou elíptico. Se você gosta mais de elíptico, beleza. Passa o elíptico. Só que se o elíptico estiver ocupado, você vai para a bike. Não vai ficar esperando, né? Então, assim, o exercício A10, ou seja, o exercício A10. Qual é o exercício A10? Está aqui. Abdominal. Flexão do tronco normal. Abdominalzinho, normal. Tá? O exercício A10 pode ser realizado nos dias de treino aeróbio. Tá? Ou seja, terça, quinta e sábado. E não junto com os outros 9. Está separado. Se for, pode excluí-lo do treino A. Tá? Então, se você for fazer nos dias, se você for vir de terça, quinta e sábado, que você não vai faltar, beleza, faça o treino, o exercício A10 nesses dias aí, que você não faz a musculação. Agora, se você não vir nos outros dias, aí você faça o A10 junto com os outros 9 exercícios, tá? Então, tudo isso, gente, tudo isso é bom vocês estarem explicando para os alunos de vocês, porque eles são iniciantes, eles não sabem, eles estão ali, né, aprendendo da base. Então, se você não falar, então toda a informação aí é necessária para o indivíduo. E aí, vocês falando tudo isso, vocês vão estar evitando aquele excesso de treinamento no indivíduo, né, aquelas, às vezes, né, às vezes no início, quando ele não tem uma boa alimentação, tem excesso de treino, você pode até cair a imunidade do indivíduo, né, então tem que ter todo esse cuidado com ele, né? Esse cuidado com esse seu aluno, tá? E além disso, né? Vai falar, professor, mas eu vou chegar aqui na academia no treino no treino que eu vou fazer de musculação e não vou fazer aquecimento, nada. Não, peraí, vai sim. Nos dias de musculação você vai fazer pré-treino, ou seja, antes do treino, 10 minutos de aquecimento de esteira. Ou alguma outra atividade onde vai fazer aquecimento, o corda, o bike, o elíptico,
No pós-treino, você fazer mais 10 minutos de reaquecimento, tá? Ou de volta à calma, tá? Aqui está escrito errado, não é aquecimento, é volta à calma. E além do pós-treino você fazer esses 10 minutos, você vai estar fazendo um alongamento para cada musculatura trabalhada no dia. Ou seja, você vai sustentar durante 5 segundinhos cada musculatura trabalhada no dia. Ou que musculatura que você vai fazer alongamento, então, Rebeca? O alongamento para quais musculaturas que você vai fazer no treino para iniciante? Para todas as musculaturas, você trabalhou todas, né? Você vai ter que alongar o seu corpo inteiro praticamente, tá? Então vai ter aquelas musculaturas que você vai fazer, vai sustentar 5 segundos, e não mais do que isso. Por quê? Vai querer trabalhar muito, forçar o alongamento do indivíduo, a flexibilidade dele, por causa que se você fazer isso, você pode estar até prejudicando a força muscular dele, tá? Então, assim, só fazer um alongamentozinho aqui para o tríceps. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, suficiente. Tá? De uma maneira geral, assim, porque ninguém quer colocar a cabeça entre as pernas, né? Ninguém quer colocar a perna em cima da cabeça. Tá? Então, de uma maneira simples aí. Claro, dependendo de acordo com o objetivo do indivíduo. Se ele tiver dores lombares, se ele tiver dores nas costas, se ele tiver dores... Então, você vai trabalhar de acordo com o que o indivíduo quer, qual que é o objetivo dele. Tá? Aqui eu estou falando como se fosse um indivíduo sedentário, tá chegando na academia, iniciante, não tem patologia nenhuma e está só fazendo treino de musculação propriamente dito. Tá? Então, assim, seria um alongamento para cada musculatura e tchau. Tá bom? Aqui está aquela questão da contagem de treinamento, né? 3, 6, 9, 12 treinos, ele vai vir aqui, vai marcando um xizinho, cada vez que ele vem para a academia, a hora que tiver 12 treinos, beleza, vai trocar. Tá? Daí ele já saiu da série de adaptação, saiu do treinamento cardiorrespiratório, da resistência muscular localizada, tal qual, na próxima semana, depois das atividades avaliativas remotas, vamos falar sobre treinamento para intermediários. Lembrando que, para iniciantes, a carga, ela deve ser menor do que a falha concêntrica. Não confundam, tá, gente? Para iniciantes, a carga ela tem que ser menor do que a carga do que a falha concêntrica. Ou seja, os exercícios que o iniciante vai fazer, tal como a elevação lateral, não é até a falha. Ele vai fazer o número de repetições pré-destinado pelo professor, de 12 a 15 repetições. Tá? Não vai chegar até a falha. Então, ele vai ter que chegar antes da falha. Então, aqui sim, a gente pode taxar o número de repetições para o iniciante. E vocês vão ver que depois, para intermediário e para avançado, mudou. A gente não vai ter mais essa contagem de repetições, mas para iniciante, sim, ela é válida. Porque eu quero o aluno amanhã de volta comigo na academia, eu quero que o aluno tenha uma adaptação fisiológica, neural, eu quero que ele tenha uma homeostase boa, que os substratos energéticos deles consigam suprir todo o gasto energético que ele teve durante o exercício físico, tá? E aonde que a gente está tratando de um corpo humano, né? A gente está tratando de uma máquina, então tem toda uma fisiologia, uma biomecânica e uma adaptação neural para vocês estarem seguindo nesse nível de treinamento, tá? Então, sempre vocês têm que considerar essas questões aí para o aluno iniciante. Em relação à ficha, essa ficha que eu montei para vocês aqui, como exemplo iniciante. Claro, a gente tem várias variações, pode fazer de outra maneira, tal. Aqui seria a ficha convencional. Vocês podem ver que começamos com músculos com exercícios multiarticulares e com as musculaturas maiores, né? Para daí a gente foi trabalhando com as musculaturas mais específicas e monoarticular. Dessa montagem de ficha para treino iniciante, ficou claro, ficou legal, ficou bem explicado, ficou ruim, vocês entenderam, não entenderam, tem alguma dúvida? Dê um feedback para mim. Eu acho que ficou tranquilo, professor. Vocês seriam capazes, então, de estar montando uma ficha de um treinamento para iniciantes? Se eu fosse falar, deixar na mão de vocês agora, ó, montam uma ficha de treinamento aí para iniciante. Vocês fariam tranquilamente uma ficha dessa ou não?
Fariam, né? Tenho certeza que fariam. Fala aí para mim que sim. Acho que sim, né? Não, beleza, porque para a gente progredir, tá? Por exemplo, próximas aulas a gente vai falar sobre nível de treinamento intermediário, né? Para a gente progredir, a gente tem que ter essa base de iniciante também. Por isso que eu falo para vocês que o nosso assunto ele é acumulativo, tá? Porque se eu não peguei essa parte, se eu não tive o Goret, se eu não tive o feeling dessa montagem de ficha de treinamento para iniciante, tá? Aí vai complicar para a gente estar montando para intermediário, tá ok? Então, ó, essas são utilizadas na aula de hoje, tá? Vejam aí quantas referências. Ô, prof, Oi, eu tenho uma dúvida. opa, vamos lá. Eu sei que a gente vai ver isso mais para frente, mas alunos avançados que querem hipertrofia, é recomendado fazer, tipo, repetições de 15, por exemplo? Olha, Rebeca, tem algumas pesquisas recentes que elas estão sendo agora, mas é algo muito novo, tá? É algo muito novo. O que é que a teoria ela fala para aluno avançado que queira hipertrofia? Até então, é utilizada aquela frequência alvo, repetições alvo, de 7 até no máximo 12 repetições. É isso que a teoria diz hoje, tá? Mas está tendo muitas pesquisas saindo agora, né, em 2018, 2019, mas eles estão analisando só um exercício, é uma coisa muito nova, sabe? Uma coisa muito nova. E vocês podem ver, por exemplo, se eu trabalhar com mais repetições, aí eu não estou trabalhando mais a intensidade, eu estou trabalhando mais o volume, tá? Mas ele dá resultado? Dá, só que vai dar menos do que se eu for trabalhar na nossa zona-alvo, que é de 7 a 12 repetições, tá? Então, até então, seria essa regra. Então, a gente vai trabalhar em cima dessa até então, de 7 a 12 repetições. O indivíduo tem que esgotar nesse número de repetições, tal como acima de 12 significa que a carga está muito leve, você tem que aumentar, você tem que esgotar, chegar até a falha entre 7 e 12. Isso para avançado, tá? Para iniciante a gente pode taxar, né? Mas, por exemplo, se você colocou uma carga para um indivíduo avançado e ele fez menos do que 7, significa que está pesado. Então, você tem que diminuir um pouquinho a carga. E no nível avançado, a carga também ela é variável, tá? Você pode começar o exercício com uma carga, não quer dizer que você vai terminar ele com essa carga. Ela pode ser variável, pode ser que você vai ter um pouco mais e pode ser que você vai ter um pouco menos de carga também. Teoricamente vai ser um pouco menos, porque você nunca pode pensar na série seguinte, né? Quando você está como avançado. Você tem que pensar sempre na série que você está fazendo, você tem que esgotar ali, tá? Para daí você vai estar das alternativas e métodos. Fui claro, Rebeca? Deu para entender? Foi. E se, por exemplo, tipo, no avançado, eu passar um treino, sei lá, e colocar 15 repetições ou 20, daí eu estaria trabalhando a resistência muscular. Resistência muscular localizada. Resistência muscular localizada. E não a hipertrofia. Mas, assim, que eu falei para vocês, já está saindo algumas pesquisas aí, quer ver? Vou até mostrar para você aqui, tá? Porque tem até, estava olhando, vou trazer um resuminho que eu estava fazendo diversas pesquisas, tá? Então, assim, hoje falaremos assim, compartilhando a tela aqui, tá? Hoje falaremos assim, você tem que esgotar entre 7 e 12, tá? Mas daqui a alguns, né? Não é de agora não vai ser da noite pro dia não, tá? Você pode ver até aqui, ó, tô incluir nos slides, tipo assim, nos próximos, deixa eu passar aqui para vocês, aeróbica musculação, deixa eu ver, aqui é vários resumos que eu fiz de alguns artigos, sabe? Deixa eu ver, aqui, ó, falha funciona? A falha muscular, né, ó, veja bem, tá? Aqui é uma pesquisa que saiu em 2019, tá? Isso aqui, ó, é fresquinho para vocês. Fresquinho para vocês. Tá? Os sujeitos treinados com intensidade alta. Essa pesquisa fez aí com 25 homens. Né? Mas eles analisaram só o quê? Só uma perna, né? Então, lá na extensora, 2 vezes na semana. Beleza. 3 séries de 12 repetições, chegando à falha. 80% de um RM. Olha bem, chegou lá, a falha, tá? De 12 repetições para menos.
aumentou a musculatura aí em 7,3%, tá? Num tempo aí, num período de treino de 2 meses, ou seja, 8 semanas. Agora, quando o indivíduo ele não chegou à falha, fez só as repetições, beleza, ele desenvolveu, mas desenvolveu menos, tá? É isso que eu quero falar para você. Desenvolveu menos. Agora, quando os sujeitos treinados, eles forem fazer com intensidade baixa, tal como 3 séries de 34 repetições, a 30% de um RM. Olha, ó, veja bem, ele aumentou 7,1% da musculatura dele, tá? E quando ele fez na não falha de 5 séries de 19 repetições, por exemplo, esse ali é aproximado, tá? Ele aumentou em 2,5%. Ou seja, se eu cheguei à falha muscular, vou responder a sua pergunta agora, a falha muscular com mais repetições e a falha muscular com menos repetições, qual que é a melhor? Responde para mim, Rebeca. Com menos repetição. Com menos repetições, tá? Então, tá aí a resposta da sua pergunta. Artigo publicado em 2018. Obrigada. Tá? Ciência, tá? Então, assim, vai fazer mais repetições, tá? Vai atingir hipertrofia? Vai. Só que o indicado é você morrer ali entre 7 e 12, tá? Para hipertrofia. Quando eu vou trabalhar força muscular, dinâmica, posso trabalhar entre 4 e 8 repetições. Se eu quero trabalhar força pura, de 2 até 5 repetições. Se eu quero trabalhar força, resistência muscular localizada, de 12 repetições para cima. Que seja de 20, que seja de 25, que seja de 30, da resistência de 12 para cima. Volume. Agora, se eu quero hipertrofia, é carga, intensidade. Tá bom? Então, seria essa... Mais alguma coisa, gente? Por enquanto, não, professor. Tá, beleza. Eu vou fazer a chamada aqui de novo daí, tá? Essas são as dadas na aula de hoje, tá? Agradeço a atenção de cada um de vocês.